Você já imaginou como seria o futuro da humanidade daqui a 1000, 1 milhão ou até 1 bilhão de anos? Acredito que todo mundo já teve um pensamento assim, e aposto que a maioria deles envolve uma catástrofe em escala global que vai acabar com toda a raça humana. Raras são as pessoas que pensam no futuro em que a humanidade vai prosperar. Diversas obras que existem por aí retratam como seria o futuro da humanidade, seja em livros, filmes ou jogos. Por exemplo, O Exterminador do Futuro, Cyberpunk e o que eu vou falar aqui hoje, All Tomorrows. Todos os amanhãs. Olá, amante do terror. Publicada em 2006 por Shevet Mehmet Grossman, All Tomorrows é uma obra de ficção científica especulativa que retrata como seria o futuro da humanidade daqui a milhares de milhões de anos, utilizando o rumo que ela já está seguindo atualmente. Ela segue uma história linear, porém apresentando todas as possibilidades de evoluções dos humanos devido às adaptações em diversos outros mundos que eventualmente eles iriam. No fim, quase não restaria qualquer resquício do que um dia já foi a humanidade. Mas logo chegamos lá. O livro não foi publicado fisicamente, e sim somente como um PDF gratuito. Grossman disse que pretendia publicá-lo como um livro físico, mas até onde meu conhecimento se estende, isso não aconteceu. Agora que já contextualizei, vamos para o conteúdo do próprio livro. Muito bem sabemos que o planeta mais propício para a humanidade se instalar, caso aconteça alguma coisa com a Terra, é Marte, pois tem atmosfera, gravidade e tudo o que precisa para suportar a vida. Claro que não tem tantos recursos quanto a Terra, mas isso poderia ser resolvido por meios sintéticos. Só depois da humanidade se unificar economicamente e politicamente que foi realmente possível para ela viajar e se instalar em Marte, utilizando gramas sintéticas, camadas extras de atmosfera artificial e outros meios para poder permitir que os humanos pudessem viver. Os primeiros passos em Marte não foram dados por um astronauta, mas sim por crianças pisando em grama sintética. Claro que nem toda a humanidade foi para lá, afinal de contas, o tamanho de Marte dá quase metade da Terra, então seria impossível abrigar 7 bilhões de pessoas. Então alguns bilhões foram e outros ficaram. Os humanos marcianos foram se adaptando conforme os anos se passavam, e por conta da atmosfera diferente e gravidade mais leve, seus corpos se modificaram de acordo. Durante milhares de anos, tudo parecia estar indo bem. Porém, alguns conflitos de interesses aqui, outras discordâncias políticas ali, e Marte parou de enviar recursos para a Terra. Isso desencadeou uma guerra literalmente interplanetária, mas foi bem diferente daquilo que imaginávamos, com naves espaciais, lasers, armas e frenesi. Não, foi em um ritmo bem lento, com estratégias específicas e naves automatizadas não tripuladas. Essa guerra ocasionou na destruição de uma das luas de Marte e uma inundação na Terra, resultando em bilhões de mortes em cada um dos planetas. Depois de quase 200 anos, uma trégua foi feita, e, para que tal guerra não acontecesse de novo, uma nova espécie de humanos seria criada geneticamente, com um cérebro maior e um intelecto superior. Daí surgiram as Star People, um novo tipo de humano que teria intelecto e recursos suficientes para poder inventar máquinas e possibilidades dos humanos viajarem para outros mundos em outros sistemas. Primeiramente, colonos automatizados tinham que ser enviados para outros planetas espalhados pela galáxia, mas isso era difícil de fazer e demoraria muitos anos. Por isso, tiveram que desenvolver um método para que eles viajassem rápido o suficiente, algo próximo da velocidade da luz, e após muitas tentativas e erros, conseguiram. Vários planetas foram colonizados e estavam prontos para serem habitados, mas isso também demorou muito tempo porque não dava para transportar milhões de pessoas em uma única nave, ainda mais viajando em velocidades muito próximas à da luz. E um outro problema que surgiu para atrapalhar foi que a primeira geração das Star People acabou criando um afeto quanto às máquinas, e alguns acabaram se recusando a auxiliar. Grande parte deles acabou morrendo, e uma boa parte das colônias foram perdidas. Mas, apesar dos pesares, ainda assim deu certo. Agora, a raça humana estava espalhada pelos outros planetas da galáxia, e a guerra por recursos estava por fim finalizada de vez. Mas, em um desses mundos, eles encontraram algo que serviria como um aviso
de que realmente eles não estavam sozinhos no universo. Restos de fósseis foram encontrados, que pareciam ser de um tericinossauro altamente derivado, uma espécie herbívora que morreu há milhões de anos na Terra. Isso era uma previsão do que estava para acontecer, o que mudaria todo o curso da humanidade. Apesar de esperarmos que as raças dos outros cantos do universo fossem pacíficas, ainda assim nos equipamos com armamentos pesados, com potência suficiente para literalmente destruir uma estrela, resultado de milênios de evoluções genéticas e tecnológicas. Não sabíamos, mas nas partes mais longínquas do universo existe uma raça de seres milenares, chamados de Kill. Os Kill são os verdadeiros alienígenas que tanto temíamos, uma raça milhões de anos mais evoluída, que adquiriu uma tecnologia e um poder tão grande que passaram a ter um complexo de Deus. Eles acreditavam que tinham o poder de resetar o universo e moldá-lo ao seu favor, subjugando mundos, modificando suas populações, e aqueles que eram contra simplesmente sofriam a erradicação total. Basicamente são conquistadores planetários, galácticos e, no futuro, universais. Eles ainda não haviam se mostrado aos humanos pelo simples motivo de não terem os encontrado antes, e mesmo depois de centenas de milhares de anos de evolução, ainda assim não chegavam nem perto dos Kill. E aqueles armamentos ultrapotentes não adiantaram de absolutamente nada. O que se sucedeu não foi nada bom para os humanos. Como eu disse, essa raça possui um complexo de Deus e deseja que tudo seja refeito ao seu modo. Por isso, os Kill decidiram que seria melhor extinguir o homem, e uma raça que se espalhava pelas estrelas agora estava praticamente apagada. Porém, os Kill não conseguiam ver outras matérias-primas além das que a humanidade havia criado, o que significava que os humanos haviam simplesmente liquidado as heranças alienígenas originais daqueles mundos, ou seja, estavam cada vez mais parecidos com os Kill. Essa raça se sentiu ofendida com isso e decidiu que iria fazer algo pior do que simplesmente extinguir. Eles pegaram os humanos remanescentes, que não eram muitos, e fizeram modificações genéticas no corpo e mente. Agora, eles não se pareciam mais com humanos e a sua mente só servia com um propósito: ser ferramenta dos Kill. A raça, antes orgulhosa e conquistadora, agora não passava de ferramenta e animal de estimação para uma outra verdadeiramente superior. Eles passaram a ser os seus cuidadores, zelando para que os humanos não morressem até que pagassem pela sua blasfêmia contra os autoproclamados deuses do universo. E depois de muitos e muitos anos, assim como chegaram, os Kill simplesmente partiram, deixando os humanos para trás. E óbvio, um por um foi sucumbindo, pois havia perdido seu propósito, já que seus cuidadores e mestres haviam partido sem mais nem menos. Mas, por mais que tudo parecia estar perdido para a humanidade, e que ela fosse ser extinta de vez, ela provou seu valor mais uma vez, resistindo. Os Kill deixaram para trás milhares de mundos repletos de criaturas bizarras que outrora foram humanos. Muitos morreram assim que eles partiram, outros se foram a longo prazo. Mas houveram aqueles que conseguiram sobreviver e, com isso, se adaptar e evoluir de acordo com o planeta que viveram. Nesse momento, centenas de espécies derivadas da humanidade estão espalhadas através das estrelas, e se você as visse, nem imaginaria que um dia já foram humanas. Essas espécies se dividiram entre as sapientes e as não sapientes, algumas sendo evoluções umas das outras. Eu não vou falar o que cada uma delas são ou fazem. Para isso, eu recomendo que leia a própria história, porque realmente vale a pena. No caso, eu vou citar as espécies e falar sobre uma em específico que eu acho mais importante. Entre as espécies pós-humanas sapientes estão titãs, Mantelops, Bone Crushers, Colonials, Lopsiders, Spacers, Ruin Hunters, Snake People, Killer Folk, Tool Breeders, Modular People, Pterosapiens, Asymmetric People, Symbiotes, Sail People, Cetriacs, Bugfacers, Asteromorphs, Gravital, Subjects, Terrestrials e New Machines. E entre as não sapientes pós-humanas estão Worms, Predators, Prey, Swimmers, Lizard Elders, Tempters, Flyers, Hand Flappers, Blind Folk, Striders, Parasites, Fingerfishes e Endonists. Também há aquelas espécies
que são verdadeiramente alienígenas, que nunca foram humanos, que são os Kill, Bugfacer Invaders, Amphicephali e a Author Species. Author Species, ou a espécie do autor, é como se fosse uma raça mais evoluída do que absolutamente todas as outras que eu citei anteriormente. E sabe por quê? Porque ela está vivendo bilhões de anos depois da morte de cada uma delas. Sim, a espécie do autor, ou só o autor, é literalmente uma raça do futuro, e todas as outras espécies, incluindo até mesmo os Kill, estão absolutamente extintas e desapareceram há bilhões de anos. O autor, que é a representação física do narrador do livro em si, é uma espécie que estuda as formas de vida que já viveram nesse universo. Tem um fascínio pela história desses seres, incluindo a humana, e como ela conseguiu evoluir e se adaptar apesar das circunstâncias nem um pouco favoráveis. Ele possui uma visão antinihilista e acredita que ficar pensando demais no futuro e nas coisas que podem acontecer não vai trazer benefício nenhum. O que deve ser feito é pensar e viver no presente, nas coisas que estão acontecendo em volta, e a partir dele, moldar o seu próprio futuro. Não viva pensando na ideia de um passado que já passou, ou no futuro que não existe. Viva o agora, pois é no agora que você vive. E ele finaliza com a seguinte mensagem que pode ser levada para a sua própria vida. O que aconteceu com a humanidade não importa. Como qualquer outra história, foi temporária. Na verdade longa, mas em última análise, efêmera. Não teve final coerente. Mas também não foi necessário. A história da humanidade nunca foi o seu domínio final de 1000 galáxias, ou a sua misteriosa saída para o desconhecido. A essência do ser humano não era nada disso. Em vez disso, residia nas conversas de rádio das máquinas ainda humanas, na vida diária dos bizarramente distorcidos Bugfacers, nas intermináveis canções de amor dos hedonistas despreocupados, nas demonstrações rebeldes dos primeiros marcianos e, de certa forma, a própria vida que você leva no momento. Muitos ao longo da história desconheciam esse fato básico. Os Kill, em sonhos de um futuro ideal, distorceram os mundos que encontraram. Mais tarde, o Gravital, com seu desejo insano de recriar o passado, causou os massacres mais feios da história da galáxia. Mesmo agora, é doentiamente fácil para os seres perderem-se em falsas grandes narrativas, vivendo vidas completamente motivadas em busca de códigos, ideais, clímax e idades do ouro inexistentes. Ao pensar cegamente que suas histórias servem a fins absolutos, essas criaturas quase sempre acabam prejudicando a si mesmas, se não as pessoas ao seu redor. Para aqueles como os equivocados, olhe para a história do homem e recupere o juízo. Não é o destino, mas a viagem que importa. O que você faz hoje influencia amanhã, não o contrário. Ame o hoje e aproveite todos os amanhãs.